Bom dia, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical e hoje nós vamos estudar a lição de número 47, né? Então vamos orar pedindo a Deus que nos abençoe neste estudo. Pai Santo, Pai de amor, nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor, pela tua paz, pela salvação. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos abençoar agora, que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra e que nós possamos cada dia mais ter alegria, Senhor, e te servir em espírito e em verdade. Muito obrigada por tudo, fica conosco, é o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós vamos estudar a lição de número 47, né? Mais uma lição escrita pelo pastor Jackson. E essa lição tem o título A Importância da Transição numa Terra de Resistências, gestos que consolidam o processo. E o pastor Jackson, ele baseou essa lição no livro de Neemias, nos capítulos 9, 11 e 12, né? Então, irmãos, nós já estudamos, né, um pouco sobre o livro de Neemias e nós vimos que Neemias, né, ele sentiu o desejo no coração, né, vindo de Deus, de reconstruir aqueles muros ali de Jerusalém. E depois que aqueles muros estavam construídos, né, reconstruídos, aqueles muros, aquelas portas, Neemias sabia que tinha algo a mais. Estava tudo muito bonito, muito bom, mas ele sabia que ele precisava de levar o povo a ter uma intimidade com Deus, a buscar o Senhor Deus, né? A cultuar a Deus em espírito e em verdade, ao único Deus eterno, né? O Deus de amor, Deus de misericórdia. E Neemias, ele levou o povo a este reencontro, a esta comunhão com Deus. Quero ler para os irmãos o versículo de Neemias capítulo 9, no versículo 3, onde a palavra de Deus nos diz assim: E levantando no seu posto, leram no livro da lei do Senhor seu Deus, uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor seu Deus. Então nós vimos aqui que o povo, Neemias, né, uniu aquele povo ali e leram a palavra do Senhor Deus. Então, nós vimos a importância de lermos a palavra do nosso Deus. E o autor, ele colocou para nós aqui na lição que existem muitas formas de Bíblias, né? Nós temos a em papel, né? A física de papel. Nós temos hoje na forma digital, né? Através dos computadores, de celulares. E já tivemos também no passado em pergaminhos, em papiros, em couro. E são formas que a palavra de Deus são escritas, né? E o que interessa, né, mesmo, irmãos, é o conteúdo desta palavra. É a palavra de Deus aos nossos corações. Então, Neemias, ele levou o povo à necessidade de ler a palavra do Senhor. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Então, nós precisamos, né, de ler a palavra de Deus, que é uma das formas em que Deus fala conosco. E ele colocou aqui também que quando nós estudamos a palavra de Deus, né, o mover do Espírito Santo acontece, resulta, né, num arrependimento, em confissão e mudança de vida. Então, quando nós buscamos a Deus através da leitura da sua palavra, né, de que forma seja, digital ou de física, em papel, né, o importante é que Deus fala conosco. E quando Deus fala conosco, surgem resultados, né? E Deus fala, né, nos mostrando aquilo que nós devemos fazer e como devemos fazer. E aí, irmãos, o autor no ponto 2, ele fala que cada pessoa assumindo um compromisso. Então, no capítulo 10 do livro de Neemias, ele nos mostra que a congregação, aqueles irmãos ali, eles manifestaram, né, o seu compromisso a Deus, a sua fidelidade, a sua lealdade a Deus,
através de uma lista que foi assinada, né? Então eles assinaram ali, reafirmando um compromisso com Deus. E entre essas pessoas que assinaram essa lista estava o próprio Neemias, o líder, né? Aquele homem de Deus que estava ali, né? Desde a reconstrução e agora ali também diante da leitura, desse renovação, né? Desse compromisso com Deus. E na parte aqui, o autor colocou aqui para a nossa lição, né? Que eles se obrigam sob maldição e sob juramento a seguir a lei de Deus, dada por meio do servo de Deus a Moisés, e a obedecer fielmente a todos os mandamentos, ordenanças e decretos do Senhor. Então, diante daquela assinatura, daquele compromisso ali, aquele povo, né, assumiu essa responsabilidade de ser fiel a Deus, sob até maldição, né, se vier a desviar, né, de não obedecer, de não ser fiel ao Senhor. E nós vimos que quando nós somos fiéis ao nosso Deus, nós somos comprometidos, nós vimos que existem mudanças. Quando nós vivemos aquilo que a palavra de Deus nos ensina, acontecem mudanças, né? Em todos os lugares onde nós estivermos, na igreja, na nossa comunidade, na nossa cidade, na nação, no país, quando servos do Senhor se levantam, né, vidas são transformadas, situações, né, são transformadas. É claro, quando a gente vê onde tem servos de Deus, como as coisas de Deus são diferentes, né? As coisas de Deus são boas, como a palavra de Deus fala que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E quando nós fazemos a vontade do nosso Deus, nós vemos mudança, nós vemos transformação de vidas, né? De situações, e nós vimos ali o poder de Deus. Quando Moisés morreu, Josué, né, ia ficar como líder, e Deus falou com Josué: não te aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite. Então, irmãos, nós não podemos apartar, né, da nossa boca as palavras, né, do nosso Deus. Nós temos que ter ela e meditar nela dia e noite, e procurarmos sermos fiéis e sermos fiéis e leais ao nosso Senhor Deus. No nosso ponto 3, o autor fala que cada pessoa participando com dons e talentos, né? Baseando nos capítulos 11 e 12 de Neemias. Então, irmãs, nós sabemos que nós, como servos de Deus, nós temos dons e nós temos talentos. E nós precisamos usá-los na causa do nosso Deus. E nestes capítulos, né, temos o desafio feito para que todos permanecem em Jerusalém. Então, Neemias, ele sabia, ele tinha o compromisso de voltar para o trabalho dele, lá como copeiro do rei. Então, Neemias, ele levou o povo, aqui na nossa revista fala que líderes políticos, líderes militares, líderes religiosos, responsáveis pelo governo da cidade, a segurança da mesma e, de um modo especial, a manutenção do culto. Também se comprometeram em ficar e fazer o melhor. Então, Neemias, ele liderou aquele trabalho, ele estava ali com aqueles irmãos, mas ele pegou e falou: agora vocês precisam prosseguir com esse trabalho. E aqueles irmãos ficaram ali para cuidar daquela cidade, né, da segurança e da igreja, do templo do Senhor, do culto. Então, aqueles irmãos se comprometeram a ficar e fazer o melhor. Que alegria, né, irmão? Saber que aquele povo se comprometeu a ficar e fazer o melhor. Esse também deve ser o nosso desejo, a nossa alegria de fazer o melhor na causa do nosso Deus. E no nosso quarto ponto, irmãos, o autor falou que encorajando a liderança servidora. Então ele colocou aqui o seguinte: John Maxwell, em seu comentário sobre liderança da Bíblia, de liderança cristã, declara que a Bíblia confirma um princípio-chave de administração. Uma frase que eu achei muito interessante que ele colocou aqui, tá, irmãos? Ele colocou assim: pessoas não fazem o que ouvem, elas fazem o que veem.
ou seja, o exemplo. Nós podemos falar, mas nós precisamos viver, porque as pessoas vão ver o nosso testemunho, o nosso exemplo. E aí o autor, ele citou aqui uma lista de 16 reis em Judá, onde 2 faziam o que era reto aos olhos do Senhor. E havia influência, né, diante daquelas pessoas que faziam o que era reto aos olhos do Senhor, pessoas também se rendiam ao Senhor e faziam a vontade do Senhor. Enquanto os outros que não fizeram a vontade do Senhor, as pessoas também se afastavam dos caminhos do Senhor. Então é muito importante e é grande a nossa responsabilidade para que as pessoas possam se achegarem ao Senhor. Então nós precisamos de viver assim e dar esse exemplo. E a palavra de Deus, ela nos tem grandes personagens, né, que a palavra de Deus registra de homens, de pessoas que foram líderes, que foram fiéis, que fizeram diferença, né? Então nós precisamos ser como essas pessoas. E o grande exemplo para nós, Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, ele veio em forma de homem, ele praticou seu ministério ali, exerceu, né? Ensinou, e aí depois ele se entregou ali na cruz, derramou seu sangue para nos dar a salvação. E o autor, lá em Mateus 20, do 25 ao 28, ele colocou aqui uma parte dos versículos que diz assim: quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então nós fomos escolhidos por Deus para servir a Deus. Então nós precisamos servir com alegria, com amor e com dedicação. Aí, irmãos, na nossa conclusão aqui, né, o autor ele fala assim que neste tempo em que se busca transparência e ética nas relações, uma liderança que efetivamente faça diferença e mudanças que tragam benefícios de caráter permanente. Precisamos reconhecer que tal processo só poderá se dar com a centralidade da palavra de Deus, né? Com pessoas assumindo este compromisso pessoal de dedicação ao Senhor, cada pessoa servindo onde está, com os talentos que Deus lhe concedeu e com o exemplo de uma liderança servidora e formadora de líderes salvos, né? De líderes servos, né? Então nós precisamos ser líderes, sermos servos do Senhor, servir ao Senhor com alegria, com prazer, fazer o melhor, porque como a palavra de Deus diz, né, que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Então, irmãos, que Deus possa estar nos usando e nos abençoando cada dia mais no seu trabalho, para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.